Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, espero que todos estejam bem. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, de pele branca, cabelo raspado, uso óculos, hoje estou vestindo uma blusa vermelha, um casaco cinza, atrás de mim um cenário com alguns objetos. E o tema da nossa aula de hoje, vocês vão ver aqui no quadro, decompondo os números. Antes dessa aula começar, eu estava fazendo uma pesquisa no meu notebook, para trazer os materiais para fazer a gravação dessa e de outras aulas aqui na Multirio. Só que o meu notebook era um notebook antigo e eu não estava lembrando a senha. Gente, eu simplesmente esqueci a senha, não sabia mais a senha qual era e eu fiquei com medo de errar e bloquear o computador de vez. Mas eu fui ver a dica da senha, porque a gente sempre coloca uma dica para tentar lembrar. E a dica da senha do meu notebook era simplesmente assim: decomposição. 1 dezena de milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. E aí, galera, como é que a gente pode resolver esse enigma, hein? Vocês vão me ajudar? Decomposição. Essa é a palavra da aula de hoje. Quando a gente fala em decomposição, a gente tem que pensar que existe alguma coisa composta, formada por um ou mais objetos, ou símbolos, enfim. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é esse porta-canetas aqui. Você pode ver, tem várias canetas, tem uma tesoura aqui, um corretivo. Isso aqui é um objeto composto, né? É um porta-caneta composto de canetas, tem uma tesoura e outro objeto aqui. Eu agora vou fazer a decomposição desse porta-canetas. Então, eu vou tirar uma a uma caneta, estou decompondo esse conjunto aqui. Por que é importante a gente decompor? Para a gente saber o que tem aqui dentro. Então, agora eu sei que tem uma caneta marrom, eu sei que tem uma caneta laranja, duas canetas laranjas, só com um tom diferente. Eu sei que tem um corretor, eu sei que tem duas tesouras, eu sei que tem uma outra caneta de outro tipo. Então, a decomposição ela é importante para a gente conhecer o que tem dentro de um conjunto. E com os números a gente pode fazer a mesma coisa, para conhecer como são compostos os números. Porque a gente usa alguns símbolos que a gente chama de algarismos. Antes da gente ir para o quadro, é bom a gente lembrar que o nosso sistema ele é composto por algarismos. Então, a gente usa alguns símbolos para representar números. E é um sistema também posicional. O que isso quer dizer? Que a posição que esse algarismo ocupa vai determinar o valor dele dentro de um número. Então, como eu falei dos algarismos, a gente usa 10 algarismos para criar qualquer número, que são esses aqui, ó. O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, com esses 10 algarismos aqui, eu posso combiná-los de formas infinitas, de maneiras infinitas. Eu posso criar um número pequenininho, como, por exemplo, 11, que é um número pequenininho, mas também posso fazer 1 milhão, 1 milhão e 300 mil. Eu posso criar qualquer número a partir desses 10 algarismos aqui. Sobre a questão da posição, eu vou mostrar para vocês uma tela explicando a importância do valor posicional. A posição que o algarismo ocupa, que vai determinar o seu valor para compor o número. Como a gente pode observar, o número 2, eu vou usar o 2 como exemplo, tá? O algarismo 2. O algarismo 2, ele está ocupando as unidades simples. A gente tem a primeira linha dessa tabela, que são as classes. A gente tem duas classes aí para trabalhar nessa aula, que são os milhares e as unidades simples. Na linha de baixo, você tem as ordens, que são as unidades simples, dezena e centena. E depois, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. A gente tem ali o algarismo 2 na unidade simples. Quando ele está na unidade simples, o valor dele é 2, ele vale 2 unidades. Então, a gente está fazendo ali o número 2. Aí eu vou continuar aqui. Agora, o algarismo 2 mudou de posição. Ele foi uma posição para a esquerda, então ele agora está na dezena. Quando esse algarismo está na dezena, ele vai passar a valer 20. Então, a gente está criando o número 20. Nota como a posição do 2 vai mudando o seu valor. Agora, o 2 ele vai estar na posição da centena simples. Então, esse 2 ele tem como valor relativo ou valor posicional, a gente está falando a mesma coisa aqui, 200. Então, a gente criou aqui o número 200.
Agora, o 2, ele foi para outra classe, foi para a classe dos milhares. Ele está na quarta ordem, que é a unidade de milhar. Então, ele passa a valer 2.000. Agora, ele está na quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, ele está valendo 20.000. O mesmo algarismo 2, eu posso transformar ele em vários números. Então, o que começou como 2, agora está valendo 20.000. E agora a gente vai para a sexta ordem, que é a centena de milhar. O algarismo 2 agora vale 200.000. Como a gente pode ver ali na direita no cantinho, os números 2, 20, 200, 2.000, 20.000 e 200.000. Então a gente pode perceber como a posição do algarismo vai determinar o seu valor dentro de um número. Bom, a gente já conversou bastante aí sobre o sistema posicional, o valor que o algarismo pode ter dependendo da posição que ele está, mas agora vamos para uma coisa mais prática. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui no quadro, vou até apagar aqui para a gente poder começar a trabalhar na prática esse processo de decomposição de um número, para a gente entender o valor que cada algarismo vai ocupar dentro desse número aqui. Então eu vou trabalhar aqui com esse número grandinho, mas vamos lá, 24.865. Então a gente tem esse número aqui. E eu quero fazer a decomposição desse número. A primeira decomposição que eu vou fazer é pelo valor relativo ou valor posicional que cada algarismo tem. Por que eu estou usando os dois termos, relativo ou posicional? Porque a gente tem algumas diferenças do material carioca para o livro didático que vocês usam aí na sala de aula de vocês. Então, alguns materiais vai ter valor posicional, outros vai falar em valor relativo, mas a gente está falando da mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar pela dezena de milhar aqui. Aqui eu tenho uma dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Vou começar por aqui, então. Então, esse 2 aqui, esse algarismo 2, ele vai valer 20.000. Ele vale 20.000. Esse 4 que está na unidade de milhar, ele vai valer 4.000 aqui. Esse 8 que está na centena, ele vai valer 800. Esse 6 que está na dezena vai valer 60. E o 5 que está na unidade vale 5 mesmo. Se você quiser conferir, se você somar esses números aqui, vai ter o mesmo número, 24.865. Então, essa é uma forma de decompor um número, colocando os valores relativos de cada algarismo aqui. Algarismo 2, 20.000. Algarismo 4, 4.000. Algarismo 8, 800. Algarismo 6, 60. E algarismo 5, vale 5 mesmo, porque está na unidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de decompor. Eu vou apagar aqui agora, que a gente vai trabalhar um outro tipo de decomposição aqui. Agora eu vou fazer uma decomposição em que eu vou nomear essas ordens aqui. Eu vou colocar o nome delas. Então eu vou até pegar uma outra cor de caneta aqui. Vamos começar pela dezena de milhar de novo. Se eu tenho 2 aqui, eu posso dizer que eu tenho 2 dezenas de milhar. Eu tenho 4 unidades de milhar. Eu tenho aqui o 8 na centena, então eu tenho 8 centenas. Eu tenho 6 dezenas. E tenho 5 unidades. Então, essa é uma outra forma de decompor o número. Aqui eu estou nomeando as ordens de cada algarismo desse número aqui. Essa é uma segunda forma de decompor. Eu ainda vou apresentar uma terceira forma de fazer essa decomposição, usando a multiplicação também. Vou apagar o quadro aqui. Vocês me dão uma licença para apagar esse quadro.
eu vou mostrar uma terceira forma que a gente pode decompor esse mesmo número aqui. Se o 2 está na dezena de milhar, eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 vezes 10.000. 2 vezes 10.000, mais. O 4 está na unidade de milhar, então vai ser 4 vezes 1.000. O 8 está na centena, então vai ser 8 vezes 100. O 6 está na dezena, então vai ser 6 vezes 10. E o 5 está na unidade, vai ser 5 vezes 1. Então, também é uma outra forma de fazer a decomposição desses números aqui. O legal dessa decomposição aqui é que a gente pode comparar com o material dourado, né? Aquele material dourado. Aqui, por exemplo, no 1.000, a gente tem aquele cubo, que vale 1.000 unidades, não é isso? Então, eu tenho aqui... Teria 4 cubos desse aqui, 4.000. A centena é aquela plaquinha, que tem 100 unidades. Aquela plaquinha 10 por 10. A unidade é aquela barrinha pequenininha. A dezena, perdão, tem 10 unidades aqui. E a unidade é aquele cubinho pequenininho. Então, eu teria 5 cubinhos desse, 6 barrinhas dessa, 8 plaquinhas e 4 cubos grandes de 1.000. Aqui, no caso, teria cubos desse aqui, porque não tem material dourado para 10.000. Aí seria 20, no caso, desses cubos aqui maiores. Então, a gente pode fazer essa comparação aqui. Além da gente poder reconhecer o valor de cada algarismo dentro do número, é importante a gente conhecer isso até para compreender questões da subtração e da adição. Aquele vai um, que a gente aprende como vai um, mas na verdade não é bem assim. São agrupamentos entre essas ordens aqui. Então, por isso que é bacana a gente conhecer o número de maneira mais completa. Conhecer aqui o valor relativo ou posicional de cada algarismo para a gente entender o nosso sistema, ok? Bom, galera, ainda existe um outro tipo de decomposição, que é a decomposição em fatores primos. Resumindo, a gente tem um teorema na matemática que diz que todo número ou ele é primo, ou ele é resultado da multiplicação entre números primos. Mas esse tipo de decomposição a gente não vai trabalhar aqui nessa aula, porque ela envolve outras questões além do valor relativo de cada algarismo. A gente conversou aqui sobre a decomposição dos números, a importância desse processo. Mas tem outro assunto muito importante que está me incomodando bastante, que é a senha do meu computador. Porque se eu não conseguir abrir esse computador, eu não vou conseguir gravar as outras aulas aqui na Multirio. Então eu preciso da ajuda de vocês para achar aquela senha. É muito importante, porque para achar aquela senha, a gente vai usar algumas dicas aqui que a gente aprendeu sobre decomposição. Vocês me ajudam, galera? Vamos lá nessa? Essa é a senha que eu li para vocês lá no começo, é a dica da senha. Decomposição I, 1 dezena de milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. Agora a gente vai resolver aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Eu coloquei isso aqui porque está lá na dica também, né? O nome de cada ordem aqui. Então, ali se eu tenho 1 dezena de milhar, eu vou colocar o número 1 aqui. Se eu tenho 4 unidades de milhar, vou colocar o 4 aqui. Se eu tenho 7 centenas, ok. 8 dezenas e 6 unidades. E aí, pessoal, que número é esse aqui, hein? Que número é esse? É ele mesmo, ó. 14.786. Agora lembrei. Caraca, eu tinha que desenhar e escrever para lembrar. 14.786 é a minha senha. Ô, glória, que bom que eu lembrei. Eu não sou o único desmemoriado aqui da Multirio, não. O meu amigo Meia Carioca também tem uns probleminhas de memória aí. E eu vou mostrar para vocês o desafio para a gente ajudar o Meia a achar a senha dele. No desafio dessa aula, você vai me ajudar a descobrir o número a partir da decomposição,
que é a senha do meia, do computador dele. Aí tem 70.000, mais 3.000, mais 300, mais 50 e mais 8. Essa é a dica de senha do computador do meia. E aí, galera? Vocês viram que ali é um outro tipo de decomposição que a gente trabalhou nessa aula. Será que a gente vai conseguir achar a senha do computador do meia também? Bom, galera, na aula de hoje a gente conversou um pouquinho sobre decomposição de números. A gente viu que o nosso sistema numérico ele é formado por algarismos e que esses algarismos vão ter valor de acordo com a posição que eles ocupam dentro do número, de acordo com a ordem. E que a gente pode fazer 3 tipos de decomposição a partir disso que a gente viu. Não percam as aulas do Reduca na TV. Vocês podem assistir pela TV Escola, ou pelo canal da Multirio no YouTube, ou ainda pelo aplicativo Reduca em casa. Não deixe também de acessar a Reducapédia, porque tem trilhas muito bacanas com atividades a partir dos vídeos que a gente coloca aqui. Pessoal, gostei muito de estar nessa aula com vocês, agradeço a audiência e bons estudos!